Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, né? Que mistura técnica e quase uma arte. O exame cardiovascular. E o nosso foco vai ser bem específico, a ausculta cardíaca. Isso aí. A gente pegou um material educacional bem completo sobre exame físico para guiar nossa conversa. Legal. E a ideia é tentar desvendar um pouco esses sons do coração, né? A gente sempre ouve o tum-tá, mas tem mais coisa aí. S3, S4... Exato. O que a gente tem que procurar? Como usar o estetoscópio direito? Vamos tentar tirar os pontos-chave desse material. Perfeito. Então vamos lá, vamos desempacotar isso, começando pelo básico, né? Porque auscultar parece simples, mas tem toda uma ciência por trás. Com certeza. E é interessante, né? Mesmo com tanta tecnologia avançada hoje, tipo ecocardiograma, ressonância, saber auscultar bem ainda é, assim, fundamental. Uma ferramenta diagnóstica poderosa ali, na beira do leito. Totalmente. Mas claro, não é só encostar o esteto no peito, né? Tem que ter técnica, tem que saber o que está ouvindo. Imagino. E para quem está começando, até para gente que já está na área e quer revisar como é que organiza essa escuta toda. Porque o coração tem várias válvulas, né? Tem algum, sei lá, macete para lembrar a ordem, onde ouvir cada uma? Tem sim. O material que a gente está usando, ele traz um mnemônico que ajuda bastante. É Many Things Are Possible. As iniciais. M-T-A-P. M-T-A-P. Peraí. O que essas letras significam no coração? Então, M é de mitral, T de tricúspide, A de aórtica e P de pulmonar. São as 4 válvulas principais do coração. Ah, ok. Mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar. MTAP. Isso. E o legal do MTAP é que ele guarda 2 informações-chave. A primeira é sobre o tempo, a sequência. As válvulas mitral e tricúspide, o M e o T, elas fecham quase juntas. E esse fechamento cria o primeiro som cardíaco, o S1, o famoso TUM. O TUM, certo. Logo depois, as válvulas aórtica e pulmonar, A e P, também fecham quase juntas. E aí formam o segundo som, o S2, o tá. Ah, então o MT forma o S1, o TUM, e o AP forma o S2, o tá. Já começa a fazer mais sentido a sequência. Exatamente. E a segunda informação importante do MTAP é sobre o espaço, a localização no tórax. Pensa num caminho, sabe? Começando mais embaixo e à esquerda, lá no ápice do coração, e subindo em direção à base. Tipo um círculo no peito? Isso, tipo isso. A sequência MTAP te guia mais ou menos sobre onde você vai ouvir melhor cada válvula. Mitral e tricúspide mais para baixo, na região do ápice. Aórtica e pulmonar mais para cima, na base. Isso ajuda muito a direcionar a busca se você está suspeitando de um sopro, por exemplo. Nossa, que interessante! Então, um mnemônico simples, MTAP, ajuda a lembrar o que acontece no tempo S1 e S2 e onde procurar no espaço. Isso parece que simplifica bastante a abordagem inicial, né? Sem dúvida. O ponto que o material reforça é justamente esse. Como um mnemônico simples ancora tanto a sequência temporal quanto a localização espacial. É um atalho mental bem útil para organizar o exame na cabeça. Legal, então temos o mapa, o MTAP, mas aí, na hora H, com o estetoscópio lá no paciente, o que exatamente a gente está tentando ouvir? Porque deve ser um monte de som acontecendo, os intervalos entre eles, como é que a gente foca? Ótima pergunta. E isso toca num ponto que nosso material bate muito na tecla. Ouvir de forma deliberada, focada, uma coisa de cada vez. Não tentar ouvir tudo de uma vez só. Exato. A tentação é grande, né? Mas aí a chance de perder um detalhe importante é enorme. O que o material sugere é dividir a ausculta em etapas, sabe? Etapas. Tipo um checklist mental. Como seria isso na prática? Pode pensar assim, sim. Primeiro, foca só nos sons principais, o S1 e o S2. Ouve o ritmo deles, a intensidade. Tá tudo ok? Tem algum som extra junto com eles, tipo S3 ou S4, que a gente chama de galopes. Ok, primeiro S1 e S2 e os extras. Depois, numa segunda etapa, muda o foco. Presta atenção só no espaço entre o S1 e o S2.
Esse é o tempo da sístole, da contração do coração. Tem algum barulho aí? Algum sopro sistólico? Entendi. O intervalo S1, S2. E por fim, terceira etapa, foca no outro espaço, o que vai entre o S2 e o próximo S1. Esse é o tempo da diástole, do relaxamento. Tem algum som, algum sopro diastólico acontecendo ali? Ah, faz sentido. É como se a gente desse um zoom em cada parte do ciclo cardíaco, uma de cada vez. Primeiro os sons, depois a sístole, depois a diástole. Genial, isso mesmo. Porque o risco, como o MTPA bem coloca, é você ouvir, sei lá, um sopro sistólico bem alto e ficar tão focado nele que nem percebe que tem um sopro diastólico mais baixinho ali escondido. Ouvir por etapas ajuda a evitar essa armadilha. Totalmente, para não deixar passar nada. Então vamos detalhar um pouquinho mais esse tum-tá básico. Fisiologicamente, o que são S1 e S2? Voltando ao MTPA, né? O S1, o TUM, é o som do fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, a mitral e a tricúspide. Isso marca o início da contração dos ventrículos, a sístole. Certo, M e T fechando. E o S2, o tá? É o som do fechamento das outras duas, as semilunares, aórtica e pulmonar. Isso marca o fim da sístole e o comecinho do relaxamento, a diástole. E em termos de lugar para ouvir, você comentou que o MTPA ajuda. Onde a gente costuma ouvir melhor o S1 e o S2? Geralmente o S1, por ser M e T, é mais bem ouvido ali na região do ápice cardíaco, mais para baixo e para a esquerda no tórax. Já o S2, por ser A e P, tende a ser mais nítido na base do coração, que é a região mais de cima, perto do osso externo, sabe? Onde ficam as áreas de ausculta aórtica e pulmonar. Ápice para S1, base para S2. Entendido. E um detalhe importante que o material ressalta. Tanto S1 quanto S2 são considerados sons de Alta frequência. alta frequência. Isso deve ter a ver com como a gente usa o estetoscópio, imagino. Mas antes da gente chegar nisso, eu já ouvi falar que o S2, o tá, às vezes não é um som único, né? Tem uma coisa chamada desdobramento. Como isso? Bem lembrado. Esse é um ponto super interessante da ausculta. O S2 pode mesmo se dividir nos seus dois componentes. O A2, que é o fechamento da aórtica, e o P2, que é o fechamento da pulmonar. A2 e P2. E aí tem o desdobramento que é normal, esperado. É o chamado desdobramento fisiológico. Fisiológico e quando ele acontece normalmente. Normalmente, ele aparece ou fica mais evidente durante a inspiração, quando a gente puxa o ar fundo. Inspira, ok. A pressão dentro do tórax diminui. Isso faz com que mais sangue volte das veias para o lado direito do coração. Aumenta o retorno venoso. Aí o ventrículo direito precisa de um tempinho a mais para conseguir jogar todo esse volume extra para a artéria pulmonar. Ah, entendi. Mais sangue para bombear leva mais tempo. Exato. Como resultado, a válvula pulmonar, a P, fecha um pouquinho depois da válvula aórtica, a A. Na prática, o que a gente ouve na inspiração não é um tá único, mas sim um A2 seguido de um P2. Fica um tatá, sabe? Um tatá na inspiração. Legal. Isso é o normal. Mas e o tal do desdobramento paradoxal? O nome já sugere que é o contrário, né? Exatamente. É o oposto do que a gente espera. O desdobramento paradoxal acontece em situações que atrasam o esvaziamento do ventrículo esquerdo. O exemplo clássico é o bloqueio de ramo esquerdo, o BRE. Bloqueio de ramo esquerdo. Nessa condição, o ventrículo esquerdo demora mais para contrair, então a válvula aórtica, a A, já fecha normalmente um pouco depois da pulmonar, da P. Mesmo em repouso, sem inspirar. O som base já está invertido. P2A2. Então no BRE, a ordem normal A2, P2 já virou P2A2 no repouso. E aí, o que a inspiração faz nesse cenário? Aí que está o paradoxo. A inspiração continua fazendo o mesmo efeito no lado direito. Ela traz um pouquinho o P2, pelo aumento do retorno venoso. Só que como o A2 já estava atrasado por causa do BRE,
Esse P2 que atrasa um pouquinho acaba se aproximando do A2. Nossa, então em vez de separar mais, eles se juntam. Isso. O efeito que a gente ouve é que o som, que já estava desdobrado em repouso, P2A2, parece ficar menos desdobrado ou até se juntar durante a inspiração. É o contrário do que acontece no fisiológico. Que coisa! Um detalhe super sutil, mas que pode indicar algo importante como um bré, só pela forma como o S2 muda com a respiração. Impressionante. Precisamente. É um achado semiológico muito rico. E reforça como é importante prestar atenção na dinâmica da respiração durante a ausculta, né? Levanta essa questão de como a respiração influencia o que a gente ouve. Com certeza. Bom, você falou que S1 e S2 são sons de alta frequência. Essa diferença de frequência me fez pensar de novo no estetoscópio. Ele tem aquelas duas cabeças, né? Uma menorzinha e uma maior. Como elas entram nessa história de alta e baixa frequência? Ótima conexão. É exatamente para isso que servem as duas partes. O estetoscópio comum tem a campânula, que é essa menor, parece um sino mesmo. A campânula, o sino. E tem o diafragma, que é a parte maior, mais chata, com aquela membrana plástica. Cada um é melhor para um tipo de frequência de som. E qual a diferença na hora de usar? A campânula, o sino, é ideal para ouvir sons de baixa frequência, sons mais graves, sabe? E o segredo para usar ela direito é aplicar só uma pressão bem leve no tórax, só o suficiente para vedar a pele e não entrar ruído de fora. Leve. Por quê? Porque se a gente aperta demais a campânula, a pele embaixo dela estica e acaba virando tipo um diafragma improvisado. Aí a gente perde justamente os sons de baixa frequência que queria ouvir com ela. Ah, entendi. Tem que ser leve para a pele vibrar livremente com os sons graves. Interessante. E o diafragma, a parte maior? O diafragma é o oposto. Ele foi feito para captar melhor os sons de alta frequência, os sons mais agudos. E para funcionar bem, ele precisa de uma pressão firme contra a pele. Pressão firme. Lembra que a gente falou que S1 e S2 são de alta frequência? Sim. Então, geralmente, a gente usa o diafragma com pressão firme para ouvir melhor o S1 lá no ápice e o S2 lá na base. Perfeito. Então, para resumir, campânula para sons graves baixos, com pressão leve. Diafragma para sons agudos altos, com pressão firme. Saber alternar e usar a pressão certa é chave. Exatamente. O material deixa bem claro. Dominar o uso das duas partes, com a pressão correta para cada uma, é essencial para uma ausculta completa, para não comer bola e perder informação. Com certeza. Bom, já falamos do S1, S2, do desdobramento, mas e aqueles outros sons que você mencionou antes, S3 e S4? Os tais galopes, o que eles significam? Esses são sons extras, né? Que geralmente não deveríamos estar lá e costumam indicar alguma alteração no coração. Vamos pegar o S4 primeiro. Ele é um som que aparece um pouquinho antes do S1. Ele cria um ritmo que soa meio como tatuntá. Tatuntá. O tá extra antes do S1. E por que ele aparece? Qual o mecanismo? O S4 está ligado à contração final do átrio, o chamado chute atrial. É quando o átrio dá aquela última empurrada de sangue para o ventrículo, bem no finalzinho da diástole, antes do ventrículo contrair. O chute atrial. Se o ventrículo está muito rígido, com dificuldade de relaxar para receber esse sangue, ou seja, pouco complacente, como acontece na hipertrofia do ventrículo esquerdo, HVE, ou em algumas cardiomiopatias. Tipo um ventrículo duro? Isso, um ventrículo duro. Esse chute de sangue atrial batendo contra essa parede endurecida do ventrículo gera uma vibração que a gente ouve como S4. Ah, então ouvir um S4 pode ser uma pista de que o ventrículo está com dificuldade de relaxar e se encher no finalzinho da diástole. Exatamente, essa é a ideia principal. E um ponto crucial sobre o S4, que o material destaca, ele é um som de baixa frequência, grave. Portanto, qual parte do esteto a gente usa para ouvir melhor? A campânula. Com pressão leve. Já aprendi. Perfeito. E geralmente a gente procura o S4 lá na região do ápice cardíaco. Ok. S4 entendido. E o S3? Também é um galope, onde ele entra? Também é um galope, mas acontece em outro momento do ciclo. O S3 aparece logo depois do S2, bem no comecinho da diástole. Ele cria um ritmo que parece tum-tatá. Tum-tatá. O tá extra depois do S2.
Se o S4 tinha a ver com ventrículo rígido no final da diástole, qual é a história do S3 que acontece no início? O S3 está relacionado com a fase de enchimento rápido do ventrículo. Assim que as válvulas mitral e tricúspide abrem, o sangue começa a jorrar para dentro do ventrículo. O enchimento rápido. Isso. Se o ventrículo está muito dilatado ou se tem um volume de sangue muito grande entrando muito rápido, tipo numa sobrecarga de volume, como acontece numa regurgitação aórtica importante, ou ainda, se as pressões dentro do ventrículo já estão altas, como numa insuficiência cardíaca descompensada. Muita pressão ou muito volume entrando rápido. Exato. Esse fluxo rápido de sangue entrando e batendo nesse ventrículo que está ou muito cheio, ou muito grande, ou com pressão alta, pode gerar uma vibração que a gente ouve como S3. Então se o S4 sugere mais rigidez, o S3 poderia sugerir um ventrículo mais esticado, dilatado ou sobrecarregado de volume ou com pressões altas. Exato. De uma forma simplificada, sim, essa é a associação clássica que a gente faz. E, adivinha, assim como o S4, o S3 também é um som de baixa frequência. Baixa frequência, então campânula de novo com pressão leve no ápice. Exatamente. Campânula, pressão leve no ápice. É onde a gente tem mais chance de pegar tanto o S3 quanto o S4. Nossa, são muitos detalhes, né? E sons bem sutis para captar, principalmente esses S3 e S4 de baixa frequência. Fico imaginando que para quem está aprendendo medicina, os estudantes, pegar a manha disso deve exigir, nossa, muita prática, ouvir muitas vezes, ter acesso a bons exemplos sonoros. Exatamente. Ter acesso a exemplos auditivos, a casos clínicos que são comentados, poder treinar com questões que abordam isso, é fundamental para desenvolver o ouvido clínico, sabe? Dominar esses detalhes, não só para passar numa prova, mas principalmente para usar lá na frente, na prática clínica, é um desafio em tanto, não é? E ter bons materiais de estudo realmente faz toda a diferença. Acelera muito essa curva de aprendizado. Com certeza. Falando nisso, né, se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade para essas provas e para a vida, vale a pena dar uma olhada. Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo quanto à instituição, questão comentada, resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. Fica a dica. Uma preparação assim bem estruturada ajuda demais a conectar essa teoria toda que a gente está discutindo com os achados reais da ausculta, né? Torna o aprendizado mais sólido para quando for para a beira do leito mesmo. A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos, sem dúvida. E voltando para os nossos sons S3 e S4. Já que eles são de baixa frequência, podem ser mais difíceis de ouvir. Tem alguma manobra, alguma coisa que a gente possa fazer para facilitar a ausculta deles? Alguma posição especial para o paciente ficar? Tem sim. O material que a gente usou como base menciona uma manobra clássica justamente para isso. Como o S3 e o S4 são sons graves e geralmente ouvidos melhor lá no ápice do coração, a posição de decúbito lateral esquerdo ajuda muito. Pedir para o paciente deitar de lado sobre o ombro esquerdo. Por que isso ajuda? Porque quando o paciente deita sobre o lado esquerdo, a gravidade puxa o coração um pouquinho para esse lado. E aí o ápice do coração, a pontinha do ventrículo esquerdo, fica mais próxima da parede do tórax, bem onde a gente vai encostar o estetoscópio. Ah, entendi. Traz a fonte do som, o ápice, para mais perto do nosso ouvido, o esteto. Faz todo sentido. Exato. Isso torna os sons gerados ali, como o S3 e o S4, mais audíveis na superfície. A técnica é essa. O paciente deita de lado sobre o esquerdo e a gente vai lá no ápice com a campânula, lembrando sempre, pressão bem leve. Ótima dica prática. Aproximar a origem do som. Sim. E o material também lembra que existem outras posições que podem ser úteis para investigar outros achados específicos. Por exemplo, às vezes a gente pede para o paciente sentar e inclinar o corpo um pouco para frente. Isso pode ajudar a ouvir melhor alguns sopros da válvula aórtica, por exemplo. Ah, tem outras manobras também? Ou a posição específica baseada na nossa suspeita clínica. Se eu estou pensando em algo no ápice, uso o decúbito lateral esquerdo. Se suspeito de algo aórtico, talvez peça para inclinar para frente. É direcionado. Claro, usar as ferramentas certas para investigar suspeita. Faz sentido. Bom, fizemos uma bela viagem pela ausculta cardíaca hoje, hein?
cobrimos o mnemônico MTAP como nosso guia, a estratégia de ouvir em etapas S1, S2, depois sístole, depois diástole, entendemos os desdobramentos do S2, o fisiológico e o paradoxal, vimos como usar a campânula e o diafragma direitinho e deciframos um pouco o que significa achar um S3 ou um S4, e até como procurar por eles. Ufa! E agora, juntando tudo isso, qual a grande mensagem? Acho que, juntando tudo, fica muito claro como a ausculta cardíaca, apesar de ser uma técnica super tradicional, antiga até, continua sendo uma janela, nossa, riquíssima para a gente entender o que está rolando dentro do coração, em termos de fluxo de sangue, como as válvulas estão funcionando, como está a saúde do músculo cardíaco. Cada som, cada pequena variação que a gente aprende a identificar, conta um pedacinho dessa história hemodinâmica do paciente. Não é só tuntar, né? É quase um idioma que o coração fala. Um idioma que a gente precisa aprender a escutar e interpretar. Exatamente. E talvez um pensamento final para a gente levar daqui, sabe? Pensem em como esses sons, que podem parecer só detalhes pequenos, variações sutis no ritmo, na verdade carregam uma narrativa muito complexa sobre a função do coração. É uma história que a tecnologia moderna, claro, como o ecocardiograma, ajuda a gente a ver em detalhes incríveis. Complementa, né? Complementa perfeitamente, mas que muitas vezes começa ali, ó, com a escuta cuidadosa, com o conhecimento do que procurar e com a habilidade de interpretar o que o nosso próprio ouvido capta. E isso pode até fazer a gente pensar o que mais os nossos sentidos, como a audição, poderiam nos revelar sobre a nossa saúde, sobre o mundo à nossa volta, se a gente simplesmente treinasse a escutar com mais atenção e com mais conhecimento do que procurar. Fica a reflexão.